Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado A Rápida Decadência do Litoral Brasileiro. É um vídeo do canal Capital Financeiro, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. Vamos lá ver aqui então o que é que se passa com o litoral brasileiro, porque é que está a acontecer uma decadência. Eu não fazia ideia disto, mas é isso que nós vamos ver aqui, o que é que se passa. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá e vamos lá ver aqui então a decadência do litoral brasileiro. Bora lá. Essa é a lista de países com maior número de cidades de 1 milhão de habitantes. E o Brasil só fica atrás da China e da Índia, estando em terceiro lugar. Na verdade, na América do Sul existem 37 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e destas 17 ficam no Brasil, com a maioria estando próximas ao litoral brasileiro. As maravilhosas cidades costeiras brasileiras hoje enfrentam grandes desafios. Mano, eu não tinha noção disto, eu não tinha noção que o Brasil tinha tantas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Tem 17 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, isso é uma loucura mesmo, é uma coisa absurda, eu não tinha noção disso. Eu nem sei se Portugal tem alguma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, talvez não, nem sei. Na lista das capitais mais perigosas do Brasil, Macapá e Salvador aparecem nas primeiras posições, bem como Aracaju, Recife, Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Velho, João Pessoa e Rio de Janeiro. Essas cidades pontuam no topo das mais desiguais do Brasil, também com os maiores índices de criminalidade e altos custos de vida. Seria isso uma exclusividade das cidades litorâneas brasileiras? Ou toda cidade grande no Brasil está condenada a ter esses mesmos problemas? É isso que vamos ver nesse vídeo. Em 1950, a população brasileira de 52 milhões de habitantes vivia principalmente... Em 1950 o Brasil só tinha 52 milhões de habitantes, eu não tinha noção disso. Ou seja, hoje em dia tem 200 milhões, portanto cresceu bastante, cresceu mesmo muito, na verdade. Principalmente em áreas rurais, geralmente em regiões até 200 quilômetros da costa. Entre 1950 e os anos 2000, a população em áreas urbanas cresceu de tímidos 20 milhões de pessoas para 160 milhões. Ok, 160 milhões, quase toda a gente, na verdade. A grande maioria das pessoas do Brasil vivem em cidades. Ao mesmo tempo que a população rural se manteve relativamente estável no mesmo período. Essa migração em massa aconteceu principalmente para cidades próximas da costa, e os 13 principais estados costeiros, indo do Rio Grande do Sul até o Ceará, multiplicaram a sua população em poucas décadas. Apenas o estado de São Paulo, em um exemplo, cresceu de 18 milhões de habitantes em 1970 para 25 milhões em 1980. 25 milhões, ou seja, pois é, mano, é tal coisa. As pessoas que vivem em zonas rurais começaram a ir para as cidades, não é? Isso aí foi um fenómeno que aconteceu em todos os países. Em Portugal isso também aconteceu, chama-se o êxodo rural. Foi quando as pessoas que viviam no campo, não é, nas zonas rurais, passaram a ir para a cidade. Isso aí aconteceu em vários países, na verdade, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Imigrantes visavam sair da dura vida do campo, onde ganhavam mal e havia falta de estrutura, em busca de uma vida melhor em cidades costeiras, que cresciam cada vez mais. E não faltavam empregos e a qualidade de vida era muito superior. Desde a década de 60, no governo de Juscelino Kubitschek, os investimentos federais aumentaram no setor industrial, principalmente na região sudeste. A consequência disto foi um grande movimento migratório do nordeste para o sudeste do país, bem como o êxodo das áreas rurais para as áreas urbanas. Juscelino estipulou 30 metas, com 6 objetivos principais para que o desenvolvimento urbano do Brasil acontecesse. O objetivo número 1 era baseado na energia, buscava aumentar a geração hidrelétrica, o estímulo à construção de usinas nucleares e o aumento da produção de carvão mineral, assim como também aumentar a capacidade de refino de petróleo. O segundo objetivo era sobre redes de transportes no país. Se direcionavam a ferrovias, rodovias, portos e aeroportos em todo o Brasil. Para aumentar o número de empregos e o crescimento das cidades, Juscelino estipulou 11 metas que faziam jus à indústria brasileira, buscando o aumento da produção de aço, alumínio, cimento, papel e celulose, além de incentivar a concorrência no setor automobilístico, indústria naval e na indústria mecânica. Para suprir a demanda dessas fábricas, Juscelino tinha um objetivo específico: a educação técnica. Essa meta buscava formar mão de obra para a indústria. Em meados dos anos 60, a fome afligia milhões de brasileiros. Juscelino então também estipulou o objetivo da alimentação.
buscava o aumento da Ok, muito interessante, não tinha noção disto. produção de trigo, de armazéns e silos, além da mecanização na agricultura. Pois isto é uma coisa muito importante, a mecanização na agricultura ajuda a produzir muito mais e mata à fome a muito mais pessoas. É uma coisa essencial e que qualquer país tem que fazer. A verdade é essa, qualquer país que queira ser desenvolvido tem que mecanizar a sua agricultura. Na época, o Brasil não era a potência agropecuária que é hoje. O último objetivo de Juscelino era desenvolver mais o centro-oeste do Brasil, a partir da construção da nova capital, Brasília. Das mais de 30 metas postas, muitas falharam, mas Juscelino conseguiu aumentar a população urbana e despertar o desejo das pessoas por cidades litorâneas, onde teriam mais qualidade de vida. Mas o que essas pessoas não sabiam é que o sonho viraria um pesadelo no futuro. Com milhões de imigrantes saindo do interior para o litoral, isso iria desencadear um crescimento populacional muito acelerado, no qual as cidades não tinham estrutura para comportar. Qualquer cidade brasileira que passe a receber mais habitantes do... Pois, isso é complicado. Isso aí provavelmente foi o início do problema, não é? Porque quando isso acontece, ou seja, vão demasiadas pessoas para uma cidade que não está preparada para tantas pessoas, é óbvio que vai haver muitos problemas mesmo, de todos os tipos. O que pode comportar vai ter problemas com a favelização, que é um processo... Pois é, exatamente. de crescimento urbano nas áreas mais longe de regiões centrais, onde se busca o menor custo de moradia. Em vez da cidade começar a crescer verticalmente, há um acréscimo aos arredores da cidade, onde serviços básicos para a população dificilmente chegam. Na cidade do Rio de Janeiro, as favelas são uma das principais marcas. Existem favelas no Rio de Janeiro maiores que muitas cidades brasileiras. É o caso do Complexo da Maré, com 140 mil habitantes distribuídos em 16 favelas. A Maré é maior que a maioria dos municípios do país. À medida que a cidade do Rio de Janeiro foi se expandindo das partes mais próximas à praia para o interior do estado, o processo de favelização foi crescendo cada vez mais. Em 1888, quando os escravizados brasileiros foram finalmente libertos, não tinham outra possibilidade a não ser construir nos morros, nas áreas mais longe do centro. Esses processos aconteceram por todo o Brasil, mas se destacam principalmente nas cidades litorâneas, já que desde 1500 são as maiores cidades do país. Hoje em dia, as 20 maiores favelas do Brasil estão em maioria nas cidades costeiras. Apenas São Paulo, Manaus e Brasília são as únicas cidades não litorâneas que estão nesse ranking. O processo de favelização em si não é um problema, e sim os prejuízos que isso traz para a população. A segurança urbana é hoje um dos maiores problemas do Brasil. A taxa de homicídios aqui e os índices de roubo são os maiores do mundo, na maioria dos casos. Pois é, isso aí tem a ver com a favelização, é verdade. Em 2016, esse mapa ganhou notoriedade mundial, porque ele mostra a comparação de 59 mil homicídios que ocorreram no Brasil, comparado à mesma quantidade de homicídios, juntando vários países diferentes do mundo. Eia, mano. Ou seja, estes países todos a azul tiveram tantos homicídios como o Brasil sozinho. Pois isto é assustador. No Brasil, as áreas mais pobres e com menos acesso a serviços sociais básicos são as que mais sofrem com a violência urbana. Esse fenômeno pode ser explicado pela teoria da desorganização social, criada em 1942 por Clifford Shaw e Henry Mackay. Essa teoria diz que quanto mais desorganizada for uma sociedade, maior serão os níveis de criminalidade. Em um estudo criado para elaborar a teoria, analisou as áreas de maior índice de violência. Essas apresentavam a projeção geográfica com casas deterioradas, com famílias desestruturadas e incompletas, e com o mais baixo grau de escolaridade e situação socioeconômica. Levando esses fatores em consideração, as cidades litorâneas também pontuam no ranking de maior índice de criminalidade. A cidade com maior número de homicídios no Brasil em 2022 foi Camaçari, que fica próximo à cidade de Salvador, na Bahia, com uma taxa de 82 mortes a cada 100 mil habitantes. Isso está 3 vezes acima da média nacional de 19 mortes a cada... Super elevado mesmo. Aqui em Portugal eu não estou habituado a essas coisas, porque aqui a violência é uma coisa muito, muito rara mesmo, e ainda bem que é assim, espero que seja assim para sempre, mas eu sei que em outros países não é assim, como por exemplo no Brasil. E é uma coisa que me dá bastante medo, ok? Porque eu não sei como é viver assim, na verdade. Nunca fui assaltado, nunca vi nada, nenhum episódio de violência assim muito grave, e eu não sei como é que as pessoas conseguem viver em locais assim, sinceramente.
100 mil habitantes. Mas a violência urbana obviamente não é exclusividade das cidades litorâneas, bem como o alto custo de vida também não é. Nas cidades do litoral brasileiro, o problema é maior ainda. Enquanto o preço médio dos aluguéis em cidades do interior tende a estar de acordo com a renda média dos brasileiros, nas cidades litorâneas ainda contam com custos de aluguéis maiores que a média nacional. A média do metro quadrado no Brasil custa R$ 36,65. Esses valores caem para 29,17 na média das cidades do interior e sobe para R$ 43,60 em cidades do litoral. Esse fenômeno tem um motivo geográfico interessante. Para explicá-lo, vamos pegar 3 cidades brasileiras, em pontos diferentes do mapa: Florianópolis, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, no estado do Rio, e Vitória, no Espírito Santo. À medida que essas cidades começaram a se desenvolver o mais próximo da praia, em algum momento elas tiveram menos espaço disponível nas áreas mais próximas da faixa de areia. Essas áreas costumam ter um custo de aluguel até 3 vezes mais alto que a média da cidade em questão. O crescimento então se expande rumo ao interior, buscando novas áreas. Aí se criam geralmente as regiões periféricas, e na costa brasileira há um limite de expansão. As 3 cidades que mencionamos, todas têm uma densidade populacional muito grande. Vitória é uma capital com apenas 93 km², com dificuldades de expandir em direção ao interior. O motivo disto é um fenômeno geográfico interessante, que acontece aqui no Brasil. As áreas até 50 km do litoral, geralmente, têm uma altura em relação ao mar muito baixas, beirando -2 até 100 metros. E não muito distante do litoral, existem as serras brasileiras, que estão predominantemente na maior parte do sul, sudeste e parte do nordeste. Elevam um nível em relação ao mar acima dos 1000 metros. Quem nunca ouviu a expressão subir a serra, não é mesmo? Essas serras dificultam a locomoção e o crescimento. Pois, aqui em locais assim é muito difícil conseguir construir uma cidade, não é? Aliás, é praticamente impossível. Por isso é que as cidades ficam só mesmo no litoral, não é? E não avançam mais para o interior. Porque depois têm as serras e não conseguem passar dali. Faz sentido. Horizontal das cidades, limitando assim a capacidade de casas mais baratas nas áreas mais periféricas. Enquanto em cidades como Sinop, no Mato Grosso, o crescimento horizontal pode ser quase infinito, devido à geografia plana da região. As cidades costeiras do Brasil têm uma limitação geográfica, chamada Serra Brasileira. Enquanto isso, parece que as cidades do interior ganham cada vez mais destaque, enquanto as do litoral parecem estar em decadência. Pela vida mais... Isso é uma coisa muito estranha, porque aqui em Portugal isso nunca aconteceu. Aqui em Portugal, as cidades do litoral têm sempre muito mais importância do que as cidades do interior. Infelizmente, eu não acho que isso seja correto, mas é assim que é. Eu acho estranho que no Brasil esteja a acontecer o contrário. No Brasil, as cidades do interior estão a ganhar mais destaque. Isso é uma coisa interessante e estranha, porque aqui em Portugal isso não acontece nem nunca aconteceu. Tranquila, custos muito baixos e uma menor criminalidade em muitos casos, a notoriedade do interior vem ganhando cada vez mais força. Sinop, como mencionado anteriormente, é uma das cidades que mais cresce no Brasil, próxima de chegar aos 49 anos de fundação. A cidade de Sinop se consolida como a 4ª cidade que mais cresce no país. Uou, uma cidade só com 49 anos? Aqui em Portugal eu acho que nem existe nenhuma cidade tão recente. Na verdade eu acho que não há mesmo nenhuma. Aqui as cidades são muito mais antigas, não há nenhuma cidade só com 49 anos. E é a cidade que mais cresce no Brasil, é a 4ª cidade, não é? Que mais cresce no Brasil. Que são realidades completamente diferentes, não é? São mundos completamente diferentes, porque aqui na Europa as coisas são diferentes. Um crescimento de mais de 70%. 73% de aumento. Em uma única década. E assim como Sinop, será que as novas cidades do interior do Brasil vão ganhar mais notoriedade nas próximas décadas? E será que a decadência das cidades litorâneas continuará no futuro? Os próximos anos irão nos responder essas perguntas. Bem, é isso. Digam aí o que é que vocês acharam, pessoal. Deixem aí nos comentários a vossa opinião. O que é que vocês acham sobre isto? Eu achei muito interessante, não tinha noção que no Brasil acontecia o inverso daquilo que acontece em Portugal. Em Portugal, as cidades do litoral têm muito mais importância e parece que no Brasil está a acontecer o inverso. Ou seja, as cidades do litoral estão a perder a importância para as cidades do interior, que é uma coisa interessante, eu não sabia disto. Digam aí o que é que vocês acham. Não vou embora do vídeo sem deixar um like, pessoal, isso é muito importante. Inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram e no mesmo caminho cliquem também no sininho para ativarem as notificações e não perderem nenhum vídeo novo. Se ainda não me seguem no Instagram e no Twitter, os links estão aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E é isso, amigos, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.